O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, tem fascinado e intrigado leitores ao longo dos séculos. Escritas pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, essas profecias revelam o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre o mal. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, visões e metáforas que tem sido objeto de inúmeras interpretações e estudos. Neste texto, exploraremos essas profecias de forma a entender seu significado e importância. O Apocalipse começa com João recebendo uma visão de Jesus Cristo que lhe ordena escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas, encontradas nos capítulos 2 e 3, contêm mensagens de louvor, crítica e exortação para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas mensagens não são apenas para as igrejas do primeiro século, mas também têm aplicação para a igreja em todas as eras. No capítulo 4, João é levado em espírito ao céu, onde vê o trono de Deus e a adoração celestial. Esta visão serve como um lembrete poderoso da soberania e majestade de Deus. No trono, Deus é adorado por seres celestiais e anciãos, que lançam suas coroas diante dele e proclamam sua santidade. No capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Este livro contém o plano de Deus para o fim dos tempos, mas ninguém é encontrado digno de abrir os selos, exceto o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Quando os selos são abertos, eventos cataclísmicos ocorrem na Terra, simbolizando o julgamento de Deus sobre a humanidade. Os primeiros 4 selos liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um representando diferentes aspectos do julgamento de Deus. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. O segundo, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra. O terceiro, montado em um cavalo preto, simboliza a fome. E o quarto, montado em um cavalo pálido, representa a morte. Com a abertura do 5º selo, João vê as almas daqueles que foram mortos por sua fé, clamando por justiça. Eles são dados vestes brancas e são informados de que devem esperar um pouco mais, até que o número de seus irmãos mártires seja completado. Esta visão é um lembrete da esperança e da recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. O 6º selo traz um grande terremoto, escurecimento do sol, queda de estrelas e o recuo do céu como um pergaminho. As pessoas de todas as classes sociais se escondem em cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando para que estas caiam sobre elas e as escondam da ira do Cordeiro. Esta é uma representação dramática do terror e da desordem que ocorrerão no dia do juízo de Deus. Antes da abertura do 7º selo, João vê 4 anjos segurando os ventos da terra, para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados. 144.000 pessoas, 12.000 de cada tribo de Israel, são seladas na testa como um sinal de proteção divina. Esta passagem tem sido interpretada de várias maneiras, mas geralmente é vista como uma garantia de que Deus protegerá e preservará seu povo fiel. João vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeira. Eles proclamam a salvação de Deus e são identificados como aqueles que vieram da grande tribulação. Esta visão oferece um vislumbre do triunfo final dos fiéis, adorando a Deus em perfeita comunhão. Após a abertura do 7º selo, 7 anjos recebem 7 trombetas. Cada trombeta anuncia uma nova onda de julgamento sobre a terra, incluindo desastres naturais, escuridão e pragas. Essas trombetas servem como advertências e sinais do juízo iminente de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que são lançados sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. Este julgamento simboliza a devastação e a destruição que virão sobre a terra como resultado da desobediência humana. A segunda trombeta soa, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo é lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue.
matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Este julgamento destaca a vulnerabilidade dos mares e a interdependência da criação. Quando a terceira trombeta é tocada, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando 1/3 das águas potáveis da terra. Muitas pessoas morrem por causa das águas amargas. Este julgamento simboliza a corrupção e a contaminação dos recursos vitais. A quarta trombeta traz escuridão, quando 1/3 do sol, da lua e das estrelas são obscurecidos, resultando em 1/3 do dia sem luz. Esta escuridão parcial serve como um aviso para a humanidade sobre a gravidade dos tempos que se aproximam. João vê um anjo poderoso descendo do céu com um pequeno livro aberto na mão. O anjo proclama que não haverá mais demora, pois o mistério de Deus será cumprido. João é instruído a comer o livro, que é doce na boca, mas amargo no estômago. Esta ação simboliza a mistura de alegria e amargura na profecia divina. No capítulo 11, João descreve 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidas de saco. Elas têm poder para fechar o céu, transformar água em sangue e ferir a terra com todas as pragas. Quando terminam seu testemunho, a besta que sobe do abismo as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, mas depois Deus as ressuscita e as leva ao céu. Esta passagem simboliza o poder e o testemunho dos servos de Deus, bem como a oposição e o triunfo final. João vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e prestes a dar à luz, enquanto um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres aguarda para devorar seu filho assim que ele nascer. A mulher dá à luz um filho que é arrebatado para Deus, e a mulher foge para o deserto, onde é cuidada por 1260 dias. Esta visão é frequentemente interpretada como representando Israel, a igreja e a batalha espiritual entre Deus e Satanás. No capítulo 13, João vê uma besta que sobe do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas. A besta recebe poder do dragão e é adorada pela humanidade. Ela blasfema contra Deus e persegue os santos por 42 meses. Esta besta é geralmente vista como representando impérios e líderes mundiais que se opõem a Deus e ao seu povo. João vê outra besta que sobe da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Esta segunda besta é muitas vezes interpretada como o falso profeta, que engana a humanidade e promove a adoração da primeira besta. A segunda besta faz com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Esta marca, o número da besta, é 666. A marca simboliza a aliança e a submissão à autoridade anticristã, em contraste com o selo de Deus sobre os fiéis. No capítulo 16, 7 anjos derramam 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Essas taças representam o julgamento final e completo de Deus sobre o pecado e a maldade. As taças causam sofrimentos terríveis, como úlceras dolorosas, rios de sangue, calor extremo e escuridão total. Estes juízos culminam na batalha final entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon. Um dos temas centrais do Apocalipse é a queda da Babilônia, a grande prostituta. A Babilônia simboliza o sistema mundial corrupto e idólatra que se opõe a Deus. Sua queda é descrita nos capítulos 17 e 18, onde João vê sua destruição como um ato de justiça divina. A queda da Babilônia serve como um lembrete de que Deus triunfará sobre todo o mal e injustiça. No capítulo 19, João descreve a segunda vinda de Cristo como um guerreiro vitorioso montado em um cavalo branco. Cristo lidera os exércitos celestiais em uma batalha final contra as forças do mal, resultando na derrota definitiva da besta, do falso profeta e de Satanás.
Esta batalha, muitas vezes referida como Armagedon, é a culminação do conflito entre o bem e o mal. Após a vitória de Cristo, João descreve um período de 1000 anos conhecido como o Milênio, durante o qual Satanás é preso e Cristo reina na terra. Este período é seguido pelo julgamento final, onde todos os mortos são ressuscitados e julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, representando a punição eterna. A visão final de João é de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com seu povo em um estado de perfeita paz e harmonia. A Nova Jerusalém, uma cidade celestial, desce do céu, e Deus enxuga todas as lágrimas, eliminando a morte, a dor e o sofrimento. Esta visão representa a esperança final e a promessa de redenção para todos os que são fiéis a Deus. O Apocalipse tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história. Alguns veem as profecias como eventos futuros que ainda não se cumpriram, enquanto outros acreditam que muitos dos eventos já ocorreram no passado ou são simbólicos. Independentemente da interpretação, o Apocalipse nos lembra da soberania de Deus e da esperança da vitória final sobre o mal. A mensagem central do Apocalipse é a vitória final de Deus sobre o mal e a promessa de um novo começo para aqueles que são fiéis. O livro nos chama a perseverar na fé, a resistir às tentações do mundo e a confiar no plano de Deus. Em meio a visões assustadoras e julgamentos severos, o Apocalipse nos oferece uma esperança inabalável na fidelidade e no amor de Deus. O estudo do Apocalipse nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e nossa relação com Deus. Somos chamados a viver em santidade, a amar nosso próximo e a compartilhar a esperança do Evangelho com os outros. As advertências e promessas do Apocalipse nos motivam a permanecer firmes na fé, mesmo diante de perseguições e desafios. O Apocalipse também destaca o papel da Igreja como testemunha da verdade de Deus. As cartas às 7 igrejas nos lembram da necessidade de vigilância espiritual, arrependimento e renovação. A Igreja é chamada a ser uma luz em meio às trevas, proclamando a mensagem de salvação e esperança para um mundo perdido. A Nova Jerusalém, descrita nos capítulos finais do Apocalipse, é uma cidade gloriosa que desce do céu. Ela é retratada como uma noiva adornada para seu marido, simbolizando a união perfeita entre Deus e seu povo. A cidade tem 12 portões, cada um guardado por um anjo e com os nomes das 12 tribos de Israel. As fundações da cidade são adornadas com 12 pedras preciosas, e cada fundação tem o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta descrição detalhada e majestosa nos dá um vislumbre da glória e beleza da morada eterna de Deus com a humanidade. No centro da Nova Jerusalém, João vê o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Em ambos os lados do rio está a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos, uma por mês, e cujas folhas são para a cura das nações. Este cenário é uma reminiscência do Jardim do Éden, restaurado e aperfeiçoado na nova criação de Deus. A presença da árvore da vida e do rio da água da vida simboliza a plenitude da vida e a comunhão eterna com Deus. Ao longo do Apocalipse há um chamado constante ao arrependimento e à santidade. As advertências aos pecadores e os juízos que se seguem são uma forma de Deus chamar a humanidade de volta para Ele. Mesmo nos julgamentos mais severos, há uma oportunidade para o arrependimento. A mensagem de arrependimento é tanto um aviso quanto uma oferta de misericórdia, convidando todos a se voltarem para Deus antes que seja tarde demais. O Apocalipse também oferece uma esperança especial para aqueles que sofrem e são perseguidos por causa de sua fé. Os mártires são apresentados como aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas até a morte, e por isso são recompensados com a vida eterna e uma posição de honra no reino de Deus.
A perseverança dos mártires é um exemplo e uma inspiração para todos os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. O Apocalipse conclui com a promessa de vitória e redenção para todos os que são fiéis a Deus. O livro termina com um convite para todos os que têm sede de vir e tomar de graça da água da vida. A promessa de uma nova criação, onde não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor, é uma esperança que sustenta os crentes em todas as eras. A vitória final de Deus sobre o mal e a restauração de todas as coisas são motivos de grande alegria e celebração para o povo de Deus. O livro de Apocalipse é uma poderosa revelação do plano de Deus para o fim dos tempos. Embora cheio de mistérios e símbolos, sua mensagem é clara. Deus é soberano, o mal será derrotado e aqueles que são fiéis a Deus herdarão a vida eterna. Ao estudarmos e meditarmos sobre essas profecias, somos encorajados a viver com esperança e fidelidade, confiando na promessa de que Deus fará novas todas as coisas. Que possamos, como João, olhar para o futuro com a certeza de que a vitória final pertence ao Senhor. Estudar o Apocalipse é um exercício de fé e perseverança. As visões de João nos desafiam a olhar além das circunstâncias presentes e a ver o panorama maior do plano de Deus. Elas nos chamam a viver com um senso de urgência e propósito, sabendo que o tempo é curto e que a eternidade nos espera. Que possamos, à luz das revelações de João, viver vidas que reflitam a santidade, a justiça e o amor de Deus, aguardando com esperança o dia em que Ele fará novas todas as coisas.